Pronto, nós estamos gravando aqui pelo Grupo Sobrapa e é um prazer nós estarmos falando com todos. Hoje o tópico do nosso assunto é por que a depressão não constante pode ser vista como positiva no sentido clínico e ético. Então, pessoal, nós vamos falar, o Siqueira também, se ele quiser, ele vai poder compartilhar. Todas as vezes que ele apertar ali a mãozinha, eu vou falar, fala, Siqueira. Ele vai falar umas 10 vezes hoje, eu acho, porque ele entende muito de depressão e ele está convidado a participar ativamente aqui da nossa aula, da nossa live, da nossa roda de conversas a respeito de depressão. Então, eu vou começar uma partezinha para o Siqueira também dar as contribuições dele, né? E vou falar aqui sobre por que a depressão, que não é constante, pode ser visto como positiva no sentido clínico e ético. Então, aqui, quando a gente fala positiva, não significa desejável. Claro que não é desejável ninguém ficar triste, ninguém ficar deprimido, ninguém sair ali da sua alegria, do seu bem-estar. Não é isso. Mas nós podemos dizer que dessa forma, quando não é constante, é algo que acontece uma vez ou outra na vida de alguém, e nós já sabemos, já falamos em aulas anteriores, que nós todos temos um limite para dor. Nós temos um limite para dor, nós neuróticos. Se o nosso limite da dor extrapolar, se passar do limite da dor, nós não vamos conseguir simbolizar, falar, colocar para fora sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda de um profissional que entenda do nosso inconsciente, para puxar lá de longe o que é que está nos entristecendo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui parar em uma psicanalista, aqui em Uberlândia, né, na cidade de Uberlândia, a doutora Rufina Ribeiro, ela me atendeu por 5 anos, eu não sabia o que eu tinha. Eu falava, eu tenho um marido bom, faz tudo para mim, eu tenho uma filha de 7, 8 anos, eu não entendo por que eu estou triste, eu tenho de tudo, não me falta nada, e eu estou tão triste, eu quero morrer, por que será que eu quero isso para mim? E eu não entendia. E a doutora Rufina Ribeiro, aqui de Uberlândia, psicanalista, ela foi puxando lá do meu inconsciente as minhas dores emocionais desde a infância e me mostrando um outro caminho. Desde então, eu me encantei por aprender a psicanálise, desde então, eu me encantei por ler livros de autoajuda e me autoajudar e também tentar ajudar o próximo. É para isso que hoje eu e o José Aparecido de Siqueira, meu amigo psicanalista, estamos aqui. Então, pessoal, a depressão pode ser positiva no sentido de ser potencialmente trabalhável e transformável. E há 3 razões centrais para isso, né? Indica quando a pessoa ela não fica constantemente deprimida, mas ela tem uma depressão ocasionalmente por um problema relacional, um problema de separação, de luto, uma coisa assim, algo que a deixou triste, ou mesmo quando ela não sabe o que é. Mas, normalmente, tem uma razão subjacente que ela não está olhando, relacionamentos tóxicos, opressão da sociedade, da igreja, seja lá de onde essa pessoa frequenta, ela está tendo manipulação grupal, alguma coisa está acontecendo e tem que descobrir o que é. E aí, então, mas quando ela apenas em épocas diferentes, isso indica plasticidade psíquica e não fixação estrutural. Quando o sofrimento não é contínuo, isso sugere que o sujeito ainda dispõe de recursos simbólicos, que ele mantém certa capacidade de investimento libidinal e que não está totalmente fixado em uma posição melancólica.
Porque o melancólico é aquele que está sempre deprimido. Desde quando ele se entende por gente, ele tem esse sentimento. E mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em termos freudianos, né? Sigmund Freud, ele diferencia o luto de melancolia, que é uma fixação patológica, da depressão não constante. A melancolia, muitas vezes, aqui na clínica psicossomática, eu até já vou explicar para vocês, a pessoa que se sente constantemente melancólico, tem uma razão infantil, uma razão vinda lá da infância, e mesmo aquela pessoa que tem uma razão que ela começou agora, uma vez ou outra ela fica deprimida, mas não é constantemente, também tem uma razão que vem lá das raízes da infância, que estão guardados no inconsciente. O inconsciente fica aqui onde fica o nosso it, onde fica o nosso reptiliano, fica no nosso, o inconsciente fica aqui na nossa nuca. Então, pessoal, muitas vezes na clínica psicossomática, a melancolia, ela pode ser vista como uma hipocondria, no caso de pessoas que acompanharam doenças e sofrimentos de pais e cuidadores na infância. Aquela criança, ela começou a ver ali um modo de vida e ela internalizou para ela que era assim que se vive, sentindo tristeza, sentindo depressão, sentindo aquele tipo de sentimento constante que não é legal. Então, nós vamos falar agora sobre o que é plasticidade psíquica. Na clínica psicanalítica, plasticidade psíquica é a capacidade do sujeito de simbolizar, deslocar, elaborar, reescrever experiências psíquicas diante de perdas, de frustrações e de sofrimentos. E quando nós falamos com relação em termos freudianos, isso significa a capacidade de trabalhar essa depressão, porque essa pessoa tem uma plasticidade, uma capacidade de reelaborar, reestruturar a dor, transformar ela em algo positivo, como uma sublimação. Eu, por exemplo, amo sair por aí pegando pedras e transformando, olha, em arte, ó. Eu fiz um geodo todo de pedrinhas. Eu faço aqui, para evitar depressão e tristeza, esses vasinhos com pedrinhas, eu invento para mim mesma. Não é para ninguém nem para vender, não. Nós podemos inventar, sabe? Qualquer coisa. Você pode pintar um quadro, esse aqui não fui eu que pintei, eu comprei, mas a gente faz 1001 coisas, cada um o tipo de arte que gostar. Então, a possibilidade de transformação do afeto negativo em positivo, como nós falamos, através da sublimação. Isso tudo é plasticidade. Agora nós vamos falar em Lacan. Para Lacan, a depressão, a plasticidade na depressão, a pessoa está deprimida, está triste, mas ela quer sair daquela tristeza. E o começo da cura da depressão é o desejo de ser curado. Você precisa desejar. Eu não sou assim, eu não quero continuar triste. Eu não quero me sentir assim. Eu vou buscar um caminho para que eu me sinta bem. Eu sempre fui feliz. Porque eu estou me sentindo assim, eu não quero isso para mim. Eu quero ser feliz e eu posso. Então, o desejo de ser curado é o caminho para a cura, certo? É o primeiro passo. Você desejar ser curado da sua depressão. Então, pessoal, para Lacan, é a capacidade de circular no campo do simbólico, de dar nome à dor, de dar nome à frustração, de dar nome. Muitas vezes eu observo, algumas pessoas chegam para fazer terapia comigo, e elas são muito reprimidas.
Tem alguns lugares, algumas igrejas, por exemplo, que eles fazem um comentário do tipo, ó, você não pode reclamar, você já está, eu esqueci até o nome que eles dão, do tipo reclamando, falando de novo sobre o assunto. Não, na psicanálise a pessoa tem que repetir, repetir, repetir e repetir aquela história até que essa história ganhe um nome e um significado, até que ela tenha se dê o direito de sentir amor, de sentir raiva, de sentir ódio e de deixar para lá e continuar a vida dela. Ela perceber que não vale a pena continuar olhando para aquilo ou para aquelas pessoas, mas ela tem o direito de ser ela e viver a vida dela. Na psicanálise, você pode sim estar sempre repetindo, repetindo, falando e dando nome à sua dor. É assim que funciona. Já já eu vou convidar o Siqueira para falar com a gente, pessoal. Então, isso, para Lacan, é estar dando significado para o sofrimento. Quando a pessoa está em depressão, mas com plasticidade preservada, ela tende a nomear esse sofrimento. Tipo, eu não sei bem o que me falta, mas eu sei que alguma coisa me falta. Quando o sujeito consegue fazer perguntas sobre si, para alguém que ela conhece, de quando ele era criança, querer saber da vida dele, de alguma coisa que ele não lembra. Isso é nomear, é querer saber de si. Quando ele consegue produzir a fala, não proíba a pessoa deprimida de falar o que ela sente. E mesmo quem não está deprimido, a pessoa tem que falar. Se chama cura pela fala. Então, pessoal, quando o sujeito consegue produzir a fala a respeito da dor, o que nós, psicanalistas, chamamos de associação livre, cura através de falar, de poder sentir amor, de sentir raiva, de chorar. Eu posso chorar, me magoaram, me trataram mal, não foi legal. Eu não gostei, eu não gosto dessas pessoas. Eu não acho que essa pessoa é legal comigo. Tem o direito de sentir. Aí, à medida que você sente, não gostar, não amar, falar eu sinto ódio, não é sentir ódio, é amar menos, é saber que naquele momento, aquele relacionamento, aquela atitude, aquela pessoa não está te fazendo bem. E você tem todo o direito de ir viver a sua vida de um jeito que te faça bem e só conviver com pessoas que você acha que te faça bem. Então, quando o sujeito consegue fazer essas coisas, é porque nele predomina uma estruturação neurótica, mesmo em quadros depressivos graves. É onde se observa a tristeza, a inibição, sentimentos de perda, sim, mas o sujeito não vai sair matando ninguém, não vai sair querendo prejudicar ninguém, como hoje tem acontecido muito no feminicídio. O sujeito percebe ali uma perda, mas ele pensa, eu vivo num mundo com 8 bilhões ou mais de pessoas, eu vou reconstruir a minha vida. Eu caí, eu vou me levantar, eu vou me arranhando, eu vou me ferindo, eu vou me levantar, eu vou ficar de pé, eu vou conseguir andar de maneira psíquica de novo. Eu posso, eu sou dono do meu psique. Não deixe ninguém modular como você pensa. Tenha o direito de ser dono do seu psique, do seu pensamento, da sua mentalidade. Não importa os lugares que você frequenta ou as pessoas com quem você convive. Então, pessoal, é onde se observa, né, que essa dor está falando, onde pode ser, o sujeito percebe que para ela é um enigma psíquico, porque muitas vezes, como eu lá no passado sabia que estava deprimida, mas não tinha ideia do porquê,
Porque eu era feliz, tinha um marido bom, tinha uma filha criança, tinha uma casa boa, tinha tudo e estava triste, queria morrer. Então, tinha qualquer coisa ali e eu tinha descobri, era um enigma psíquico. E no enigma psíquico precisa de um psicanalista para ir lá no inconsciente, puxar o que é lá na infância que ocorreu. Não, talvez não tenha sido culpa da minha mãe, do meu pai. Aqui não é o caso de culpar todo mundo. Muitas vezes nós vimos de uma maneira distorcida também. Nós éramos criança, nós não tínhamos ideia exatamente de tudo. E nem todo mundo sofreu tanto, né? Então, mas mesmo assim, ficou essa dor. Então, é um enigma. Mas a dor, ela é positiva porque ela está falando. Ela está falando. E falando, a dor é palavra. A dor é uma palavra. Nós vamos procurar o que está me doendo para eu olhar lá na infância, porque normalmente eu vou repetir quadros da infância no meu hoje, no meu agora. E eu preciso olhar minha infância para eu ter uma boa plasticidade e conseguir elaborar minhas dores no meu agora. Então, pessoal, o sintoma, ele tem um valor simbólico, algo quer ser dito, algo quer sair de dentro de mim, porque o nosso inconsciente é vivo, é latente, o tempo todo ele quer sair, ele quer uma abertura, ele procura um caminho, ele fala alto, e ele fala através da dor na depressão. E na análise psicanalítica, o sujeito consegue elaborar tudo, as frustrações, o luto, e mesmo os lutos que muitas vezes uma criança de 2, 3 anos perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu alguém, mas não lembra. O pai e a mãe separou, é um luto. Mas a criança não lembra. E na psicanálise, a pessoa que tem a plasticidade, ela é neurótica, que é a pessoa mais normal, é o neurótico, ele tem a capacidade de simbolizar, ele tem plasticidade, mesmo o que não foi simbolizado lá na infância. Mas de que maneira que ele vai simbolizar? É só com a ajuda de psicanalistas, como eu, como José Aparecido de Siqueira, meu amigo, e nesse caso de atendimento analítico, para a gente pesquisar onde está a sua dor psíquica e ajudar você, vai ter que haver uma transferência, um carinho. Por isso que você tem que olhar, assistir às aulas todas do Sobrapa para escolher quem é aqui no Sobrapa que vai me atender. E deixar aí o seu recadinho, como muitos de vocês estão deixando para nós nas mensagens, para que nós possamos atender a vocês. Porque a transferência é aquele sentimento de conexão com aquela pessoa, com aquele psicanalista. E dessa maneira, vai operar uma maior transformação naquele sujeito. Agora, pessoal, vou deixar o Siqueira falar com vocês. Microfone, boa tarde a todos. Eu sou Siqueira, psicanalista clínico, pertenço à Sobrapa, assim como a Cideres, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E, de certa forma, a Cideres está indo muito bem na explicação, e nem sei o que eu vou fazer aqui nesse meio, né? Mas eu vou tentar alinhar alguma coisa, porque a Cideres me jogou na fogueira. E a gente está no fogo, a gente tem que se safar. Vamos lá. Segundo eu sei, né, eu já li, eu ouço às vezes as pessoas dizerem que a depressão, né, é uma doença moderna. Não é moderna. A depressão existe há muito tempo, né? Então, ela, conforme a Cideli falou muito bem, ela nasce no cérebro, né?
E não é uma fraqueza, não é uma fraqueza, porque é considerado uma dimensão, porque existem duas vertentes, né? Existe a categoria e a dimensão. A categoria é o câncer, por exemplo, a categoria de doença. E a depressão é uma dimensão. E a tristeza é um sintoma da depressão. Não quer dizer que toda vez que você estiver triste, que você está deprimido. Então, nós temos de distinguir isso daí, né? E a Cidelis colocou, inclusive, é fruto da chamada da fala de hoje, né? Da depressão positiva. Isso me remete ao Winnicott, né? O Winnicott fala muito bem dessa depressão positiva, que ela não significa romantizar o sofrimento, mas reconhecer que existe uma forma de vivência depressiva que é estruturante, não destrutiva. Então, o Winnicott trabalha muito bem essa questão. Por quê? Porque quando o Winnicott fala da depressão positiva, ele diz o seguinte: é uma capacidade que nós temos de reconhecer que ferimos quem amamos. É o que acontece com a criança. A criança, ela fica triste, às vezes, quando o seio materno não é oferecido para ela. Aí ela fica triste, né? E essa tristeza não é sinal de falência psíquica, mas de integração emocional. Ela se integra, a criança se integra à mãe emocionalmente. Veja que a pessoa deprimida, ela sofre, às vezes, através disso, né, um amadurecimento emocional pode aparecer. Por quê? Por que ela é positiva? O sujeito integra amor e agressividade. Então, não precisa negar seus impulsos destrutivos. É muito oportuno a gente falar do Winnicott, porque quando ele fala da mãe suficientemente boa, né, ele fala do ambiente suficientemente bom, da mãe suficientemente boa, do ambiente facilitador. Tudo isso também pode servir de ingrediente para a pessoa entrar em depressão, dependendo de como é hostilizada, dependendo de como ela sofre as ofensas, as agruras da vida. Então, não é simplesmente uma questão, estou deprimido, aí eu vou me entregar. Não, em absoluto. E a Cassideres falou muito bem, né? Procurar mecanismos, né? Uma leitura, um lazer, né? Conversar com amigos, procurar terapia, procurar um profissional, e isso ajuda muito, né? Porque se você se entregar à depressão, aí você se fecha no quarto, você se tranca no quarto, não tem lazer. Aliás, é muito comum, né? A pessoa deprimida não sentir prazer, até sexual, tá? A libido fica prejudicada nesse aspecto. Não tem prazer, não quer viajar, não quer sair, não quer ler, não quer fazer nada. Então, isso só vai agravando se a pessoa não obtiver aí uma saída, não vou falar uma saída mágica, mas uma saída profissional e de uma procura para você não ficar nesse estado de humor aí, né? Porque o humor, a questão do humor, do transtorno de humor, está bem ligado à depressão. Isso aí, Cidelis. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho. Obrigado, Cidelis, pela oportunidade. Ok. Muito obrigada pela contribuição, é muito valiosa. Eu jamais poderia deixar de aproveitar aqui a presença do meu querido amigo professor Siqueira, né? Esse homem que sabe tanto, se vocês que estão assistindo aqui, acompanhando o canal, têm visto ele falar a respeito do feminicídio, como tem nos ajudado a nós mulheres, né? A estarmos olhando, e os homens olhando
para que eles possam sair de um relacionamento que não talvez esteja sendo bom para eles, sem machucar ninguém, porque, na verdade, essa violência que eles trazem, muitas vezes, ela não tem a ver com aquela mulher, isso tem a ver com a estrutura psíquica dele desde a infância. Mas agora vamos voltar aqui, então, o professor Siqueira fala muito bem sobre isso, eu não poderia deixar de citar aqui a aula do feminicídio, que na próxima quarta-feira, às 16 horas, na próxima semana é mecanismo de defesa. Pessoal, vamos continuar aqui com o problema da depressão e por que pode ser positivo. Imagine quando você está doente, né? Você tem uma ferida, de repente aparece uma ferida, ou você sente uma dor. Essa dor ou essa ferida vai mostrar que no seu corpo, naquele determinado lugar, tem um problema. E vai dar para você a oportunidade de cuidar daquela ferida, retirar aquele pus, fazer um curativo e curar aquele problema. Se você se machuca, se você sente uma dor, você vai ao médico, você vai tomar um medicamento e vai melhorar. Agora, aquela dor que é calada, que de repente, quando ela aparece, é complicado, não tem mais jeito, como no caso de muitos cânceres e doenças psicossomáticas, que a pessoa não consegue simbolizar, dar nome, então ela vai guardando, ela não consegue chorar, ela não aprendeu. Então, nesses casos, essas pessoas, quando sai de uma maneira agressiva, já é algo muito forte, já é uma doença um pouco mais perigosa, porque não deu conta de dar nome, não deu conta de simbolizar, muitas vezes se calou, porque pessoas falaram, você já está resmungando. Muitas vezes tem pessoas que sobem numa tribuna de igreja e falam, mulheres, vocês não podem resmungar, resmunga, fala, põe para fora, fala tudo que você sente, porque se você não falar, se você calar, você vai adoecer, você vai calar e vai sair no seu corpo em forma de doença. Quinta-feira agora nós vamos ter a aula sobre doenças psicossomáticas, vocês não percam. Então, pessoal, a depressão, ela vai nos ajudar a ver onde está infeccionado. O que está infeccionado? O meu sentimento, a fala que não saiu, o luto que eu não elaborei, a dor que eu não me permiti sentir, que não me permitiram sentir, que desde criança me travaram de sentir, que me calaram na igreja. A mulher tem que ser submissa, boazinha, caladinha. Não resmungue jamais. Fique calado. Resmungue, fale, coloque para fora tudo que você sente. Se alguém não quiser ouvir, o problema é da pessoa. Você não vai ficar doente por causa dos outros. E quando a pessoa ela está com depressão, significa que ela ainda tem muita chance. Que mesmo que em algum caso ela vá psicossomatizar, porque as estruturas neurótico não psicossomatizam muito, mas psicossomatizam um pouquinho. O psicótico psicossomatiza bastante, nós vamos falar sobre ele quinta-feira, e o perverso também psicossomatiza, mas esse neurótico aqui é um neurótico que a dor saiu em forma de sentimento, de tristeza profunda, de uma vontade do Thanatos, foi para o Thanatos, conforme fala o Freud. O Freud fala de Thanatos como um desejo de morte. Eu estou tão triste que eu nem quero mais viver. Isso é Thanatos. Então, essa pessoa, quando ela não tem esse sentimento como melancolia recorrente, mas é um quadro momentâneo por um período, que às vezes pode até ser longo, quando a depressão é profunda, e ela tem que ser tratada sim, principalmente por psicanalistas, porque o psicanalista puxa
lá do inconsciente, e ajuda a pessoa a melhorar isso. Então, pessoal, quando essa pessoa, ela consegue dar nome a essa dor, a depressão não contínua, ela vai apresentar uma maior resposta à escuta clínica. Vai ser bom, vai ajudar a pessoa a ver o que é que está doendo, onde está essa inflamação, onde é que está essa dor. Está no meu relacionamento conjugal com meu marido? Alguma coisa nós não estamos conseguindo lidar? Está no meu relacionamento com o meu filho, com a minha filha? Está no meu relacionamento de trabalho? Está no luto de alguém que morreu e eu não consegui elaborar, está doendo e eu não consigo sair dessa tristeza? Já passou ali os 6 meses normais do luto, e eu ainda continuo naquele luto terrível, assim, me sentindo culpado, me sentindo tudo, e eu preciso de ajuda psicanalítica para sair disso. Então, quando a pessoa procura ajuda, ela também vai apresentar maior possibilidade de simbolização do sofrimento, e quando essa depressão não é recorrente, não é melancólica, não é algo que se sente a vida toda, porque quando é assim, também precisa de tratamento psicanalítico, mas já é de maneira diferente. Então, ela vai ter uma melhor adesão ao tratamento psicoterapêutico. Por quê? Porque, como eu disse, a cura da depressão está no desejo de ser curado. E vai ter menor risco de cronificar essa depressão para uma melancolia. Então, quando a pessoa tem um acompanhamento adequado, como eu tive, né? Há anos atrás, eu estou com 60 anos, quando eu tinha aí uns 32. Então, e nessa idade, pessoal, 30 até 40 e poucos anos, às vezes, por causa de descontrole hormonal, é muito recorrente meninas terem muita depressão, e homens também. E para os homens ainda é mais difícil, porque o homem não aprende na infância a poder simbolizar. O pai fala, homem não chora, cala a boca. Se te bateu, você tem que bater de novo. E talvez o menino não queira bater. Ele só quer conversar com o pai. Não, menino, eu estou ocupado, não quero te ouvir agora, não. Então, isso vai gerando uma tristeza e a pessoa vai se calando e não consegue colocar para fora na infância, vai se guardar também na vida adulta. Então, do ponto de vista empírico-clínico, quadros e episódicos tendem a ter melhor prognóstico funcional do que estados depressivos crônicos, desde que haja intervenção clínica de um psicanalista precoce. E não haja comorbidades graves não tratadas. Por quê? Porque quando a pessoa tem uma comorbidade, mas ela está se tratando, ela vai conseguir ver a vida por um âmbito mais positivo e conseguir sublimar essa dor. Vamos permitir mais um convidado, pessoal. Oi, será que a pessoa conseguiu entrar? Cadê? Adicionar pessoas. E todos na chamada. Será que eu consegui? Ai, cadê? Permitir todos. Permitir todos. Pronto, pessoal. Então, continuando, será que consegui fazer a pessoa? Ah, consegui, entrou. Então, pessoal, é isso que precisa haver. Oi, Marianice. A Marianice, quinta-feira, vai trabalhar comigo aqui. Ela também é psicanalista clínica na nossa atuação a respeito de clínica psicossomática e psicose. Nós vamos falar sobre isso quinta-feira, às 20 horas. Então, pessoal, olha, aqui a nossa clínica psicossomática do Sobrapa é profunda.
aprofunda, a gente não fica no conhecimento raso da psicanálise. Nosso grupo é para ajudar pessoas que não têm conhecimento, por isso nós falamos de maneira didática, que todos possam entender, e não apenas com linguagem psicanalítica, mas também é para psicanalistas em especial que queiram aprender muito mais. Então, pessoal, a variação do estado depressivo permite observar relações entre eventos, perdas, frustrações, humilhações e o sintoma, né? Emergências do conflito inconsciente. Em algum momento, a pessoa, por exemplo, subiu uma escada, sentiu um cheiro ali, mas ela não detectou e ela ficou triste. Só que ela não conseguiu saber de onde que veio aquela tristeza. Desde que ela subiu aquela escada, tinha aquela tristeza. E aí, depois, conversando com o psicanalista, ele pergunta, o que é que tinha ali? Ah, minha mãe usava um perfume que era aquele que estava ali naquela loja. Na hora eu não consegui perceber, mas agora, a gente aqui conversando, eu me lembrei desse cheiro, desse perfume que a minha mãe usava, e a minha mãe faleceu. Uma coisa desse tipo, por exemplo, né? Então, na leitura lacaniana, com Jacques Lacan, a depressão, ela pode ser pensada como uma forma de recuo diante do desejo. A pessoa perde a libido, como disse o nosso amigo José Aparecido Siqueira, né? E uma posição subjetiva frente à falta. A oscilação de humor, a tristeza que apareceu ali, indica que essa posição não está devidamente cristalizada, que a pessoa não conseguiu simbolizar todos os seus sentimentos ali. Pessoal, eu vou ter que... Ah, tá, meu esposo vai fechar a janela para mim, que aqui está chovendo. Então, pessoal, a depressão, ela não se apresenta de uma maneira contínua, não deve ser idealizada, mas pode ser clinicamente compreendida como um indicador de maior plasticidade psíquica. E nós podemos pensar na depressão e nós vamos ver o que é que não significa dizer que é positivo a depressão. Eu também vou falar sobre isso. O que não significa que é positivo. Então, nós temos que delimitar. Não significa, como disse o meu querido amigo professor Siqueira, romantizar a depressão, não significa minimizar o sofrimento e não significa dispensar cuidado clínico. Quem está deprimido precisa se tratar com um psicanalista que vai perceber o que está no inconsciente, puxar esse conteúdo e ajudar a pessoa a simbolizar, dar nome, elaborar, né? Então, o positivo aqui é epistemológico e clínico, mas há possibilidade de trabalho clínico, simbolização e também transformação subjetiva. E agora eu vou convidar novamente o nosso querido professor Siqueira a contribuir antes de eu me despedir aqui de vocês, pessoal. Muito bem, Cidélis. Obrigado mais uma vez. Tem um ponto clínico interessante, importante, para a gente salientar agora, nessa live, que nem toda tristeza precisa ser medicada ou eliminada rapidamente. Olha, vejamos que interessante isso, Cidélis. Na contemporaneidade, há uma tendência de medicalizar o luto, patologizar o sofrimento, exigir felicidade constante. É uma falácia, né? Você está sempre feliz? Não necessariamente. Então, eu perdi alguém, tem que dar remédio? Não necessariamente, mas como tratar isso aí, né? Então, existe quando você tem um certo grau de depressividade em função dessas perdas, né? É um sinal de profundidade psíquica. É uma condição que você tem, por isso foi falado
da depressão positiva, que é uma condição para reflexão. E é uma porta de entrada para a mudança subjetiva. Ou seja, você tem condição de trabalhar essa questão, né? Porque ela é... Se a depressão é negativa, ela paralisa. Se a depressão positiva, ela transforma. É diferente, né? A depressão negativa, ela fecha o desejo, conforme o Lacan diz. Na depressão positiva, a reorganiza o desejo. Olha a diferença, né? Na negativa, ela é autodestrutiva. Na positiva, é elaborativa. Por isso se falou muito, elaborar, né? Você tem que trabalhar com uma questão de olhar para frente. O que me causou isso? E procurar aquela simbolização, né? E então, só para fechar, Cideres, o Lacan fala muito dessa questão da falta, né? A depressão é sempre a questão da falta. Então, quando ele trabalha essa questão do somos seres desejantes, ele fala disso, né? Então, a falta para completar o desejo, isso pode causar depressão, né? E então, fechando, Cideres, o assunto é extremamente interessante, é um assunto para se pensar, sempre discutir, para a gente não cair nessa mesmice, né? De que, estou deprimido, estou doente. Sim, mas qual o caminho para isso, né? Para você simbolizar isso? Existem mecanismos, né? Por isso nós, psicanalistas, estamos aí para essa ajuda. Obrigado, Cideres. Isso mesmo, Siqueira. E sem falar que hoje as redes sociais, as comparações, gente, as pessoas, elas se colocam ali, se cobram muitas vezes nas redes sociais de ser feliz o tempo todo. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém tem de tudo do bom e do melhor. Muitas vezes a pessoa só mostra a comida mais gostosa que ela come, a roupa melhor que ela tem, mas, na verdade, muitas vezes a pessoa se filma ali na areia do quintal, faz de conta que está numa praia. Então, veja bem, nós não precisamos disso. Tem muitas pessoas que vivem em lugares simples, e elas são felizes. O que faz a gente feliz é o nosso bem-estar, principalmente conosco mesmo, nosso amor próprio, em primeiro lugar, porque se eu me amo, eu vou cuidar de mim, e cuidando de mim, eu vou cuidar das pessoas que eu amo próximas a mim. Eu vou olhar para mim, eu vou olhar para como as pessoas que eu amo estão agindo, eu vou procurar fazer elas serem felizes, mas também vou pontuar o que pode não me fazer bem. E nós vamos conversar e colocar os problemas numa mesa, e nós vamos equilibrar entre o desejo do outro e o meu desejo, de uma maneira que eu não agrida o lado do outro, e o outro não agrida também a minha subjetividade, o meu jeito de ser e a minha maneira de existir. Porque cada um de nós é de uma maneira. Não é todo mundo que gosta de festas, não é todo mundo que gosta e é feliz, não é todo mundo que gosta de exercício físico, uns gostam, outros não gostam, não é todo mundo que gosta de bebida alcoólica, uns gostam, uns não, mas em tudo nós temos que ter uma coisa que se chama equilíbrio e saber conversar. Os casais podem se dar bem se eles conversarem e observarem, inclusive, que relacionamentos começam em uma estrutura forte, que é o que nós podemos chamar de o homem nos relacionamentos, a mulher e Deus.
um cordão tríplice que não pode ser rompido, mas nesse cordão tríplice não entra mais ninguém. Mas tem que haver aquele respeito, onde vai haver uma conversa, e os dois, no caso, vão equilibrar o que é bom para mim e para você. E relacionamento de mãe e filho, também vai haver isso. Nós não podemos ser permissivos demais, nós não podemos afrouxar demais, nós temos que ter equilíbrio, como se nossos filhos fossem uma molinha, porque as crianças também têm depressão. Crianças hoje ficam muito tempo com o celular, os pais chegam, vão mexer no celular deles e não conversam. Os filhos precisam do seu carinho, do seu amor e da sua atenção. E não se esqueça de você ter contato com a natureza, colocar o pé no chão, pisar na terra e sublimar através de escrever, através de comprar um caderno de desenho, uma senhora mais idosa, que já perdeu o gosto por fazer um crochê, alguma coisa, e desenhar, colorir, inventar alguma coisa que vai expressar ali os sentimentos dela. Ouvir uma música gostosa, colocar uma musicoterapia no ambiente. Tudo isso é sublimação. E para a pessoa que é neurótica, que consegue ter plasticidade, onde a depressão é positiva para mostrar onde está a dor, tudo isso é de ajuda. A cura da depressão está no desejo de ser curado. Procure por nós no Grupo Sobrapa, estamos à sua disposição. Muito obrigada por vocês estarem nos assistindo. Meu nome é Cideres, eu sou psicanalista clínica, sou doutora em psicanálise clínica livre e coach em desenvolvimento social. E o José Aparecido Siqueira também vai falar aqui das atribuições dele, se despedir, e depois a Marianice. Eu já tinha me anunciado no começo, né? Eu sou professor, eu sou psicanalista clínico, sou pedagogo também, mestre em comunicação e letras, tenho 2 livros escritos, assim como a Cidélia, que já tem 4 livros escritos sobre narcisismo. Nós somos autores e estamos aqui para colaborar com a Sobrapa, colaborar com os ouvintes, as pessoas, fazendo o possível para passar uma mensagem positiva, né, otimista, que há como lidar com essas questões, né, emocionais, questões psíquicas. Basta que estejamos aqui. Nós temos sempre, da segunda a sexta, lives, mesas redondas, rodas de conversa, à tarde, às 16 horas, ou seja, há uma pluralidade de programas que estão aqui à disposição de todos. Um grande abraço, obrigada pela audiência, obrigado, Cidélis, pelo convite. Nós que agradecemos. Agora, a Marianice, ela vai se despedir de vocês e falar também sobre ela como psicanalista. E se despedir. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu sou psicanalista clínica, graduanda em psicanálise, e é um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de contribuir com a Sobrapa, né, com a minha participação, no que for preciso, na continuidade dos estudos com a professora Cibeles. Para mim é um prazer. E muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo, e nós aguardamos vocês para todas as próximas aulas do Sobrapa. Dentro da sua possibilidade, assista, pois você vai aprender bastante. Muito obrigada, boa tarde a todos, porque nós estamos aqui nesse momento à tarde, não sei que hora você vai ver, mas muito obrigada mesmo pela participação de cada um de vocês aqui. O Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, agradece. Deixem seu like e se inscrevam no canal.